Boa noite, gente. Boa noite, Monique, Jarbas, pessoal Uberaba. Olha que interessante vê-los aqui. Bom, boa noite. Olha, tô vendo que a Laura Carvalho já chegou por aqui, uma querida. Antes de eu convidar a Laura, só para dizer para vocês que a gente está ao vivo também no Facebook. Então, Instagram e Facebook organizados direitinho para a gente fazer a nossa live de hoje, que tem como convidada a querida Laura Carvalho, que vai falar de economia para a gente. Essa mulher economista que nós admiramos vai estar aqui fazendo uma avaliação e uma análise importante para esse momento que a gente tem na política hoje, né? Diante do que o entra e sai no Ministério da Saúde, diante de qual é a política hoje privatista colocada pelo bolsonarismo, em especial o que tem feito o Bolsonaro repactuar a sua aliança com os poderes econômicos já estabelecidos. Então a Laura vai dar esse feedback aqui para a gente, para analisarmos juntas essa situação. Então, o convite aqui para lá já ir se preparando e entrando aqui na nossa live. Bom, agradecendo. Opa! E aí, Renata, tudo bem? Laura, oi, querida, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, estamos indo, né? Indo. Laura, querida, quero te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite, tê-la conosco, podendo fazer uma avaliação econômica e política desse momento que a gente está vivendo tão específico, né? Então, quero te agradecer, quero dizer o quanto que a gente, tendo a oportunidade de conversar com você, fazendo essa análise em geral, inclusive tivemos aqui também outro dia uma live com a Flávia Oliveira, também uma querida, fazendo também as análises macroeconômicas para a gente também entender com uma linguagem que seja mais acessível os dilemas que estão colocados para a economia, mas também que estão colocados na decisão política, né? No final das contas, é nesse caminho, é por esse lugar que a gente vai. Então, muito obrigada pela sua presença e queria falar com você, Laura, um pouco do que é essa iniciativa. Claro, não é uma surpresa nossa que o debate econômico ele vem sendo colocado acima do direito à própria vida, né? O que foi todo o processo de sucateamento do SUS, o processo também de privatizações, o quanto que isso também relega a um não lugar para a própria existência da humanidade, né? Eu acho que nesse momento de pandemia os desafios são maiores. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, queria que você começasse por isso. A gente vê todos os debates políticos colocados tentando humanizar ao máximo o debate econômico, né? Mas uma humanização que ela é apenas discursiva. Então, o CNPJ está na UTI, coisas desse tipo, como se a gente não tivesse aí outras alternativas e possibilidades reais de superação desse momento de crise. Agora, por que utilizar esses termos, né? Porque o que está por trás da construção também no debate econômico a partir de um debate com as feições e sentimentos humanos para que a gente possa se aproximar do debate político. Mas eu queria que você, com o seu olhar, trouxesse isso para a gente, porque não é só uma disputa discursiva que a gente está tratando, né? A gente está tratando de vidas. Então, eu queria que você também falasse um pouco disso, dessa tentativa discursiva de mapear esses lugares, como a economia está no CPI, não podemos, enfim, enterrar os CNPJs, enfim. Queria que você avaliasse nesse sentido. Tá bom. Boa noite, Renata. É legal estar aqui conversando com você e boa noite a todos que estão aí assistindo a gente.
Realmente, a gente está vivendo um momento trágico em todos esses campos, né? O da saúde, o campo social, a crise econômica, ela é gravíssima. E o que eu acho que está acontecendo, né, desde o início da pandemia, é uma tentativa do bolsonarismo e de seus apoiadores, vamos dizer assim, de criar essa falsa oposição. Foi tentar criar essa oposição, tentar fazer parecer com que a crise está sendo a crise econômica está sendo causada pelas medidas quarentenárias que a gente sabe que são necessárias para a preservação das vidas, né? Então, tentar jogar no colo daqueles que apoiam as medidas quarentenárias, né, de distanciamento, etc. Ou seja, imprensa, governadores, o legislativo, etc., jogar a crise econômica no colo dessas instituições, vamos dizer assim, e criar esse cenário em que, no fundo, o governo ficaria absolvido desses elementos, né? Sabendo que o choque econômico vai ser muito grave, o governo ficaria absolvido disso por essa transferência de responsabilidade, né? Quando, na verdade, a crise ela não é causada, a crise econômica, o colapso econômico, que vai ser muito grave, que já é muito grave, ele não é causado pelas medidas que estão sendo feitas para preservar vidas, ele é causado pela pandemia, né? Então, isso é um ponto que eu acho que é muito importante, porque, inclusive, isso já está ficando cada vez mais evidente conforme começam a sair os dados, comparando países que adotaram medidas mais restritivas à circulação de pessoas com países que não adotaram. Então, a Suécia, por exemplo, não seguiu os outros países da Europa nessa fechamento de comércio, escolas, então manteve tudo aberto, não adotou as medidas restritivas, e a projeção de crescimento do PIB lá na Suécia, ela é feita pelo Banco Central sueco, tá? Já é de menos 7 ou menos 10% esse ano, ou seja, uma queda muito parecida com a queda que está sendo prevista na Alemanha, por exemplo, que adotou essas medidas, né? E isso vai deixando claro que, na verdade, a pandemia ela tem um efeito de causar crise independente das medidas. E, aliás, a crise ela pode ser até agravada. Pode não, será agravada caso a origem da crise, que é a pandemia, não seja atacada. Ou seja, se você não reduz, não toma as medidas necessárias para reduzir o contágio, para preservar as vidas, o impacto na economia vai ser ainda maior, dado que as pessoas não querem mesmo sair para consumir. Os produtores, né, estão diante de um cenário de muita incerteza. O resto do mundo inteiro está em crise, ou seja, o impacto também da queda do PIB de outros países afeta a gente. Então, é completamente fantasioso imaginar uma situação em que os governos liberam todas as medidas restritivas, que, aliás, já foram frouxas no caso brasileiro em relação ao caso de outros países, né? A gente está vendo como essa curva não está sendo controlada. Se a gente afrouxar ainda mais essas medidas, né, é completamente fantasioso e ilusório imaginar que a gente vai ter uma recuperação da economia, né? Então, as pessoas, aliás, saíram dados também de frequência em restaurantes de alguns estados americanos, dos Estados Unidos, que já saíram, que começaram a liberar, o Texas, Tennessee, etc. E você não recuperou nem 20% da frequência nos restaurantes que você tinha antes das medidas, porque as pessoas não querem ir aos restaurantes, porque tem medo do contágio. Então, imagina isso num cenário como o brasileiro, em que você nem começou a controlar o contágio, né? Em que a gente está vendo uma explosão
de número de mortes, etc., colapso no sistema hospitalar público. Então, assim, a terceira via, que é a via que a gente deveria estar adotando, ela é a da sobrevivência das pessoas e das empresas, né? Não há contradição entre essas duas coisas. E como que você faz isso? Você faz isso pelo lado das famílias, tentando preservar a renda, que inclusive é fundamental para a preservação da vida, considerando a própria dificuldade das famílias mais vulneráveis de manter um isolamento, né, dado a falta de colchão que elas têm, né, para absorver um choque como esse. E, de outro lado, socorro a empresas que, em geral, são as menores, né, que têm mais dificuldade de sobrevivência, mantendo salários dos seus trabalhadores. Então, aí o Estado é que deveria se apresentar, né, como essa terceira via. E o que a gente está vendo é que, apesar de medidas que foram enfiadas goela abaixo do governo pelo Congresso, medidas importantes, né, como a do auxílio emergencial, a resposta ainda é muito insatisfatória. E isso é insatisfatório tanto na área da saúde quanto na economia, em ambas, né? E a gente, na verdade, então, está retardando a possibilidade de voltar a ter geração de empregos, de ter alguma recuperação. Exatamente. Exatamente. Muito importante quando você traz o debate da renda básica, da renda mínima, enfim, que possa socorrer essas famílias justamente para dar garantia que essa pessoa faça a quarentena de maneira digna, faça o isolamento social sem passar fome, sem passar sede, né? Eu acho que esse é um debate central. E Laura, não sei se você acompanhou, deve ter acompanhado hoje, o Crivella vetou aqui no município do Rio de Janeiro, né? Da capital, que é uma das capitais mais caras do Brasil, ele vetou a ampliação do programa Cartão Família Carioca, que na verdade expandia para autônomos, para ambulantes e microempreendedores. Então a gente já tem uma figura que é do campo bolsonarista, a gente já vê aí uma retomada e rearranjo dentro do partido do Crivella, dos familiares, enfim, dos filhos do Bolsonaro, e o quanto que isso também já demonstra que essa política, na verdade, não é de garantia da sobrevivência da vida, né? Então, é muito sério que a gente vem colocando nessa questão da renda básica. Inclusive, importante pensar com você, Laura, da possibilidade concreta. A gente viu que essa renda mínima, renda básica, vai até dezembro. Mas a gente sabe também que o tempo, nesse momento, né, o período que essa ajuda governamental vai dar, pode ser um tempo muito pequeno ainda diante do volume e do problema concreto que a gente tem com o coronavírus e o quanto que essa pandemia ela age também de uma maneira muito rápida e destrói ali toda a possibilidade de reação do próprio sistema público de saúde, e isso vai reverberar em outras áreas econômicas. Como é que você vê isso também, dessa tentativa de ampliação do tempo da renda mínima, da renda básica? Não, eu vejo com muito bons olhos. A gente já tinha, assim, foi aprovado 3 meses, né, com possibilidade de extensão para 6, e mesmo 6 é muito pouco ainda, né? A gente não está falando de uma crise rápida que vai ser encerrada de uma hora para outra e aí a gente vai voltar ao que era. E para piorar, o que era já não estava bom, né? A gente vinha de um longo período, na verdade, na economia brasileira, e nesse sentido a gente está numa posição muito pior do que a de países ricos, que estavam com uma taxa de desemprego baixa, né? Os Estados Unidos estavam com uma taxa de desemprego de menos de 4%, um longo período de expansão. Na Europa também essas taxas eram baixíssimas para patamares históricos. Aqui a gente viveu, desde 2015, uma recessão gravíssima que foi sucedida por basicamente uma estagnação. E uma estagnação desigualitária, uma estagnação que, na verdade, ainda era queda da renda para os de baixo, para a base da pirâmide, e que o pouco aumento que teve de aumento de renda se concentrou aí no meio
e no topo da pirâmide, né? Então, a gente, diante de um quadro como esse, que acabou gerando uma informalidade recorde no mercado de trabalho, então, quase metade da força de trabalho sem carteira assinada, quer dizer, um desemprego que ainda era de mais de 11%, a gente é afetado, mais uma vez, por um choque que tampouco é de fácil resolução, né? Que deve demorar, porque, na verdade, se a origem dessa crise é o próprio vírus, né? Ao contrário de outras crises, por exemplo, a crise de 2008, a crise de 1929, foram crises financeiras que contagiaram o setor real da economia. Essa crise não, essa é uma crise que vem de um vírus que contagia o setor real da economia. E se enquanto a gente não combater o vírus, a gente não tem recuperação sólida, né? Isso é o ponto. Então, a gente vai precisar pensar em tornar mesmo permanente, estender e ampliar as nossas redes de proteção social, seja para essa crise de agora, seja para enfrentar problemas que já vinham de antes. Aliás, problemas que têm a ver com a mudança nas relações de trabalho, a uberização, né? Uma fragilização das relações trabalhistas que já vem de antes, com esse aumento da informalidade, etc., que já criavam uma massa de vulneráveis, que são pessoas que não têm nenhum tipo de colchão, que não conseguem se proteger no momento de crise, que tem uma renda que sobe e desce, muito volátil, né? E é exatamente para isso que a renda básica ela se faz necessária. Esse debate sobre uma renda básica universal, inclusive, ele antecede, né, a pandemia. Já havia no mundo uma pressão, dadas essas transformações no mercado de trabalho, para você ter um piso. E aí a pergunta é, como que você paga por um piso de renda para as pessoas, né? Como que você faz com que você tenha aí esse mínimo de cidadania garantido para todo mundo, e que nos proteja, que proteja os mais vulneráveis dessas quedas, dessa volatilidade e até de se entrar em espirais de pobreza das quais é muito difícil sair, porque no momento que você tem às vezes você tem um choque na sua renda, você perde, você não consegue mais pagar seu aluguel, você se endivida, você já tem que sair, é despejado, quer dizer, aí quando você entra na pobreza mesmo, a pobreza ela absorve as pessoas. A dificuldade de sair depois é muito alta. Como é que paga? Essa é a pergunta. E aí eu acho que a gente tem várias possibilidades. A que tem sido discutida no mundo há algum tempo já, no caso da renda básica especificamente, na verdade, uma estrutura em que você pega na própria renda mesmo a tributação da renda mais alta, né, daqueles que estão lá no topo da distribuição de renda, aumentando para financiar esse piso embaixo. Então, no Brasil, isso ainda faz mais sentido, considerando que a nossa alíquota máxima de imposto de renda, que é 27,5%, ela é muito menor, mas muito menor do que a alíquota máxima em países até como os Estados Unidos, que não é um país conhecido por ter um sistema justo de tributação, por ter um Estado forte, nada disso. Ainda assim, os Estados Unidos têm alíquota máxima de 40% sobre as rendas mais altas, né? Na Europa, isso chega a 60%. Então, aí a gente está falando do topo mesmo, né? Então, uma das possibilidades é criar, por exemplo, uma alíquota mais alta e criar também uma faixa adicional no imposto de renda para financiar esse piso de renda na base, né? Aí claro que tem outras formas de tributação que também podem complementar isso, né? Então, tributação do patrimônio, tem muito debate agora sobre grandes fortunas, sobre tributação de heranças, etc. Mas eu diria que como a renda básica deveria ser um mecanismo federal, e que a gente precisa arrecadar bastante
a mais para fazer esse pagamento, a tributação da renda ela é mais até efetiva, né? Não quer dizer que as outras coisas não possam ser adotadas, inclusive para financiar outras prioridades que a gente tem. Mas quando você mantém ali na renda, tirar de cima para botar um piso embaixo, você está com a mesma base, né, para trabalhar, e a gente tem um potencial de arrecadação muito significativo. Claro que isso pressupõe acabar com a isenção também para lucros e dividendos, para tributação de lucros e dividendos, né? Hoje, quem tem empresa não paga imposto de renda da pessoa física sobre o que vem da empresa. Então, também é imposto de renda, e aí não adianta você criar essa alíquota adicional se você tiver com o topo recebendo de um jeito que é isento, né? Então, acho que essas duas coisas caminham juntas. Exatamente. Eu acho que o que você traz é uma discussão de uma reforma tributária urgente e necessária e basicamente tirando de quem tem mais, né? De quem, na verdade, tem as grandes riquezas, as grandes fortunas. Não é possível que a gente não tenha ali um pagamento, ainda que seja anual, por exemplo, de quem tem jatinho, de quem tem... enfim, seus iates, como é que é isso, né? É muito importante que a gente coloque isso à baila do debate, porque essa tributação patrimonial ela é fundamental para que a gente tenha minimamente um processo tributário igualitário. Afinal de contas, quem tem mais tem que pagar mais. Quem tem menos, paga menos ou não paga. Assim. Eu acho que essa construção ela é importante que seja dita. Eu estou aqui com algumas perguntas, Laura. Tem uma do João Quirino, que ele pergunta: uma nova economia deve ser pensada para pós-pandemia, né? E é possível manter o capitalismo com tamanho consumismo e desigualdade? Importante essa pergunta. Essa pergunta vamos dizer, talvez a mais importante nesse momento, né? Tem muita gente que está interpretando essa valorização súbita dos sistemas de proteção social, da saúde pública, do Estado no geral, né? Do papel do Estado que a pandemia vem trazendo à tona, como necessariamente levando a gente no pós-pandemia para um mundo mais justo, mais sustentável, mais igualitário, e certamente esse é o nosso desejo, né? Por outro lado, é importante a gente entender também que essa pandemia ela está gerando mais desigualdade, ela está já levando os países, né, para uma dívida pública maior, que certamente vai ser usada como oportunidade por aqueles que sempre entram, né, em cena nos momentos de aumento da dívida pública para demandar mais cortes agressivos de gastos e redução do papel do Estado, dos recursos que vão para serviços públicos. Como acontece no Rio de Janeiro, né? Eu acho que desculpa te interromper nesse momento da sua reflexão, não perde o caminho, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, o Witzel apresentou um pacote de possibilidades de privatização e nesse pacote está colocado as universidades públicas, está colocado ali fundações de fomento de pesquisa e tecnologia, enfim, para além do que já estava colocado a SEDAI em nome aí do cumprimento desse pagamento dessas dívidas, né? SEDAI que, na contramão do mundo, que teve um processo de reestatização da água e, enfim, do saneamento básico em geral, no Brasil e no Rio de Janeiro específico, a privatização da SEDAI é algo que se acelerou nesse processo de pandemia, né? Quando as pessoas precisam de água para beber, água para se higienizar, a gente tem aqui uma aceleração do processo de privatização. E é muito grave, não é mesmo? Pois é. Então, no geral, as crises elas também servem de oportunidade, né? Elas podem, de um lado, servir de oportunidade para a gente repensar o sistema atual, repensar isso de forma mais justa, mas a gente não pode se enganar e achar que ela também não vai servir de oportunidade para aqueles que querem sucatear o Estado brasileiro, né? E no governo federal, a gente também está vendo já, né, que o discurso
do ministro Paulo Guedes, né, ele já é de uma volta, de uma aceleração das reformas que estavam sendo feitas antes, quer dizer, de uma ideia de privatização ainda mais acelerada para tentar pagar a dívida pública, reformas que vão na linha de cortar salários de servidores e de exigir mais dos estados e dos municípios também, por conta das transferências de recursos que estão sendo feitas agora. Então, tem dois lados, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com criar uma ideia desse pós-pandemia que é independente, que é uma ideia abstrata, vamos dizer assim, e que é independente do que está acontecendo já no dia a dia, né? Se a gente não conseguir, nem durante a pandemia, mobilizar os recursos necessários para as áreas que são urgentes, né? Saneamento básico, saúde, proteção social, crédito para micro e pequenas empresas, enfim, se a gente não conseguir tomar as medidas nem agora, eu acho que é difícil a gente esperar que esse pós-pandemia vai ser mais favorável, no sentido de que a gente vai estar com uma economia com mais desigualdade, ou seja, a concentração de riqueza, de poder, né, ela ainda vai estar mais contaminando, né, o sistema político de forma ainda mais ampla, né, porque os mais vulneráveis, numa situação de extrema vulnerabilidade, têm pouquíssimo poder de influência sobre o que ocorre na gestão do orçamento público e etc. Então, a gente tem um risco ainda muito elevado de, na verdade, criar um mundo ainda pior no pós-pandemia. Um mundo mais desigual, um mundo com sucateamento ainda maior do Estado, e eu acho que vai depender um pouco da nossa mobilização, e eu acho que, claro, há elementos para essa mobilização, essas redes de solidariedade que estão sendo criadas agora, né, nas periferias, nas favelas. Como que faz para essas redes e para toda essa preocupação na sociedade, essa valorização do SUS, etc., se transformarem numa mobilização coletiva para pressionar por essa transformação social que a gente quer e conseguir fazer frente a esses interesses sempre tão poderosos, né, junto à esfera pública, né? Eu acho que essa que é a pergunta, e é isso que a gente tem que tentar fazer, e não ficar aqui refletindo sobre esse mundo pós-pandemia que seria parido de forma espontânea. E isso eu acho que não vai acontecer. Exatamente. Muito importante você trazer a possibilidade de mobilização, né? A gente tem uma dificuldade muito em vista do que é a pandemia, justamente de mobilização de rua, que está fragilizada e precarizada nesse momento, mas a gente lançou hoje, Laura, uma mobilização nas redes sociais chamada O Rio Não Se Vende, justamente diante do que está colocado com o processo de privatização de autarquias, enfim, empresas públicas, que é esse pacote todo que o Witzel mandou para a Alerj. E nessa campanha, quem quiser e puder entrar, o rionãosevende.com.br. Ali a gente está recolhendo assinaturas, enfim, a gente já está pedindo vídeos das pessoas, e a gente vai querer um vídeo seu, com certeza, Laura, para a gente falar sobre isso, porque, afinal de contas, nesse momento também, que o próprio capital demonstrou e sabe que quem pode segurar essa crise é justamente o Estado, né? Então, coloca todos os liberais, enfim, refletindo do quanto, olha, o Estado, se não é o Estado nesse momento, em que ponto estaríamos? Se não é o Estado, por exemplo, prover renda mínima, se não é o Estado... Enfim, traz uma dicotomia até para aqueles que defendem o Estado mínimo. Então, é super importante que a gente também olhe a partir desse prisma. Afinal de contas, um Estado forte provendo a dignidade humana é o que a gente precisa nesse momento e no pós-pandemia, que esse seja o debate central.
Sem dúvida. Renata, um ponto importante é que essa ideia de Estado mínimo, ela mesma já é uma ideia que é falsa, no sentido de que, em geral, um Estado mínimo na proteção social, um Estado mínimo nos serviços públicos, na educação, né, na saúde, etc., costuma ser um Estado máximo no encarceramento, é um Estado policial que tem que ser muito maior, né, que acaba fazendo a gestão dos marginalizados pelo genocídio, pelo encarceramento. Quer dizer, essas duas facetas, né? Então, o que a gente quer é o Estado máximo na proteção social, máximo, ou que seja suficiente, né, na proteção social. O que eles querem é um Estado máximo no encarceramento, né? E é isso é isso que eu acho que é importante, né? Ninguém está falando de Estado mínimo. Isso sem falar no Estado máximo para ajudar uma série de setores com muito poder econômico e financeiro que a gente vê diariamente, né? Então, enfim, eu acho que a gente está mesmo diante desse debate. Esse debate está muito exacerbado pela pandemia, e eu acho que as desigualdades elas também estão ficando muito escancaradas na pandemia. E esses são dois elementos que a gente tem que, de algum jeito, conseguir transformar enfim, em ação, né? Em mudança estrutural, né? A desigualdade em particular, uma coisa que fica me preocupando muito, assim, que chega a ser chocante, né? Apesar de a gente saber, eu mesmo trabalho com números de desigualdade desde sempre. No início da pandemia, escrevi um artigo dizendo, olha, a nossa pandemia vai ser pior por conta da desigualdade, dado que a gente tem desigualdade em vários aspectos muito fundamentais para evitar o contágio do vírus. Então, desde quantas pessoas moram na mesma casa e dividem dormitório, acesso à água e esgoto, acesso à saúde. O SUS tem 5 vezes menos leitos de UTI por 10 mil habitantes que a rede privada, só que atende uma população muito maior. Enfim, esses vários elementos assim que já anunciavam isso. Então, os números, de fato, estão confirmando, mas o que está me chocando é o seguinte, a gente chegou num ponto em que, basicamente, os mais ricos e privilegiados são a maioria daqueles que estão fazendo a quarentena, né? A imensa maioria. As medidas mesmo que foram adotadas, elas foram muito tolerantes para se manter trabalhando mesmo uma massa de pessoas que estão em serviços considerados essenciais, mas que, evidentemente, são os mais vulneráveis que estão prestando, né? E aí, agora, a gente chegou num ponto em que os hospitais privados estão com leitos disponíveis em várias capitais, não é o caso em todas. Ontem mesmo eu conversei aqui com o governador Flávio Dino, no Maranhão, e lá a rede privada também está com pouquíssimo leito. Ele até criou uma requisição, ele lançou um decreto para requisitar leitos da rede privada para o SUS, mas ainda são muito poucos lá que estão disponíveis, porque os dois sistemas estão colapsados, dadas as desigualdades regionais também que a gente tem no Brasil. Claro. Né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, você tem muitos leitos livres na rede privada e no SUS não tem. Então, o que está acontecendo na prática? A gente está controlando a curva e evitando o colapso do sistema privado. Enquanto isso, você mantém a população, mais da metade da população, fora do distanciamento social e com um colapso do hospital público, né, do sistema público, e nada é feito. Assim, então, é como se a pandemia ela fosse problema só de alguns mesmo agora. Então, aquilo que é, na essência, um problema coletivo se tornou mais uma demonstração de apartheid, né, de dualidade, total de muros mesmo, construídos de dois Brasis, de um jeito absurdo, né? Considerando que, na verdade, se você não controlar
o contágio entre uma parte da população, você não vai conseguir liberar e sair e voltar a ter a economia funcionando, mesmo pensando no interesse das elites, né? Então, enfim, eu acho que um ponto muito importante para a gente hoje é também essa requisição dos leitos, a fila única, né? A requisição dos leitos da rede privada para o SUS, porque ela, para além de preservar vidas diretamente, ela tem um efeito que é para que a elite, que está muito confortável com a sua situação, né, de estar na quarentena e com leitos vazios nos hospitais privados, entenda que a pandemia é um problema coletivo. Né? Entenda que não adianta controlar só a curva das classes altas, como disse lá o presidente da XP Investimentos. Né? Que se você não controlar para a população como um todo e com isso não prover, né, os recursos necessários para controlar, você, na verdade, vai estar sujeito também a pagar algum preço. Né? Os hospitais privados também serão ocupados. Então, tornar um problema coletivo aquilo que a gente sabe que já é um problema coletivo. É isso que é a loucura, né, da desigualdade brasileira. Exatamente. E a economia são as pessoas, né? E às vezes esquece disso e também lembrar que a conta bancária da pessoa não pode definir se ela vai morrer ou se ela vai viver, se ela vai ter um respirador ou não ter um respirador. Isso é extremamente desumano. Absurdo que essa seja a definição na hora de, enfim, de ter um leito, né? E importante que você trouxe também do quanto que escancarada a desigualdade está, porque ela sempre teve, né? A gente sabe que sempre teve, mas o quanto que a desigualdade nesse momento da pandemia, ela vira tema todos os dias, em todos os canais, em todos os meios de comunicação, né? Então, é muito importante também porque escancara, porque é o que é mais visível, o que é mais gritante, o que é mais desumano. Ao mesmo tempo que a gente vê, e foi importante você falar disso, que os privilegiados, né, concretamente, nesse momento, porque pode fazer quarentena, que pode se isolar sem passar fome, sem passar sede, sem passar frio, enfim, ainda tem aqueles que querem manter os seus privilégios, né? A gente viu aqui no Rio de Janeiro, a primeira pessoa, registro formalizado de morte com coronavírus foi justamente uma empregada doméstica, que já tinha ali o seu patrão e a sua patroa positivados com coronavírus. Então, isso é muito grave quando a escolha, né? A gente viu outro dia aí, o prefeito, se eu não me engano, do Pará, que queria fazer queria colocar como atividade essencial o trabalho doméstico, né? Assim, isso é escandaloso, né? A gente sai de um processo de escravidão, né? Aí, Lei Áurea assinada há 132 anos, mas com toda certeza isso não foi uma libertação real, não foi uma libertação política, econômica e social das classes mais pobres, das classes negras, né? O quanto que o preto na nossa sociedade, o preto, a preta, estão na base da pirâmide, seja da violência, seja do encarceramento em massa que você trouxe aqui, né? Não pode Estado para prover saúde, educação, enfim, mas pode o Estado máximo para o controle dos corpos. E a gente sabe quais são os corpos que serão controlados, são os corpos negros, pobres, né? Hoje, por exemplo, Laura, teve uma operação policial no Complexo do Alemão que deixou cerca de 7 pessoas mortas. A gente ainda está contando os mortos, porque foi uma operação, enfim, com BOP, com toda uma situação extremamente... E lá na favela onde essas pessoas... Absurdo. Onde essas pessoas, por exemplo, a gente passou a semana tendo que ligar, e as pessoas do Alemão ligando para a gente, porque tinha que remover corpos de pessoas que morreram dentro de casa com coronavírus. Não conseguiu atendimento no médico, foi para o hospital, enfim, foi para a UPA, volta para casa e morre dentro de casa. Então, aí vira um outro drama para as famílias conseguirem retirar o corpo da casa. Então, foi
é esse drama que as favelas estão vivendo cotidianamente. Fora isso, assim, a falta d'água, que é um problema crônico aqui no Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 2 milhões de pessoas que não têm acesso regular à água. Então, isso tudo é muito gritante, isso tudo Então, no alemão, hoje, chegou concretamente o braço armado, né, o braço bélico do Estado, mas não chegou a garantia de alimentação, não chegou a garantia de água. E, é claro, se trouxe também a questão da mobilização e as redes de solidariedade, a favela sempre teve essa expertise de mobilização, sempre teve consigo uma expertise de sobrevivência. Então, essas pessoas vão se organizar nesse momento para mobilizar mutirão de informação, né, de informação, conscientização com a comunicação comunitária. A gente viu isso muito acontecendo aqui no Rio, em favelas como a Maré. Sou cria da Maré e sempre vim dessa área da comunicação comunitária. Então, isso aconteceu na Maré, na Rocinha, no Alemão, enfim, na Cidade de Deus, trazendo aqueles e aquelas que conhecem a favela como ninguém, mostrando a sua solidariedade, mas mais do que a sua solidariedade, uma ação de sobrevivência própria. É disso que a gente está falando quando as pessoas estão lá passando fome e o Estado só se mostra presente com o seu braço armado, com o seu braço repressivo, numa política pública de segurança completamente nefasta e que ignora a dignidade humana. Então, é isso que a gente vê do Estado concretamente nesse momento de pandemia, né? Pois é. Não, e outro dia eu vi uma liderança da CUFA, né, da Central Única de Favelas, falando que quer saber o que é o Estado mínimo, vai para a favela, né, vai na periferia. Na verdade, ali o poder público já nunca se fez presente na proteção, nos serviços, na provisão do saneamento necessário. Quer dizer, aí já é exatamente o retrato, né, daquilo que a gente conversou antes, né, do Estado mínimo, mas esse já realmente enfim, nunca chegou a ser de outra maneira, né, e o Estado máximo no encarceramento, no braço armado. E eu acho que, enfim, é realmente algo perverso e que, como você disse, é estrutural, né? A pandemia ela só está iluminando uma série de desigualdades estruturais. As desigualdades raciais são um elemento, assim, o mais gritante, talvez, quando a gente olha para todo e qualquer indicador relacionado a essa pandemia, seja nos reflexos dela, nos casos, nos óbitos, seja quando a gente está olhando para os indicadores de vulnerabilidade, né? As pessoas que têm empregos menos estáveis ou que não têm carteira assinada e, por isso, vão ter mais dificuldade de enfrentar. Aí você vai ver uma enorme proporção de negros, né? Totalmente, enfim, uma outra magnitude. Aí você vai para o critério acesso à saúde. Quem tem plano de saúde privado e quem não tem. Mesma coisa, parece uma desproporção total entre brancos e negros. Aí você vai olhar para quem pega transporte público, quem tem automóvel particular. Então, quem tem transporte público, obviamente, vai estar mais sujeito à contaminação. Idem, né? Uma desigualdade racial enorme. Então, todos os critérios que a gente que está estudando esse tema, né, a partir dos dados, tentando criar, justamente olhar para essa distribuição da vulnerabilidade entre os diferentes setores da sociedade, em todos eles as desigualdades raciais gritam, até nas doenças crônicas que são, vamos dizer, agravantes para quem é contaminado. Quando a gente vai olhar diabetes, quando a gente vai olhar hipertensão, porque já são doenças que, claro, se não foram tratadas, que têm ligação com alimentação, com comportamento, então já também você vai ter uma diferença entre faixas de renda e isso, inevitavelmente, se torna uma diferença entre raça, né? Então, a gente tem mesmo um Brasil que assim, às vezes para, sei lá, sentar e chorar, sabe? A pandemia está todo dia jogando na nossa cara. Agora, a gente tem que tentar usar isso de algum jeito para essa mobilização, né, Renata? Assim, sempre, às vezes é difícil, porque é difícil acreditar
que essas tendências vão mudar, ainda mais num contexto como o que a gente está vivendo, né? Com esse governo federal, com essa prefeitura, com esse governo estadual, que, enfim, com as diferenças que hoje estão surgindo entre o governo estadual e federal, ainda assim, né? A gente ainda assim mantém a lógica, né? Do que gostaria, assim, tudo bem que assim que a gente já está aceitando o mínimo, né? Considerando o Basta drama. não negar a ciência para gente, né? Pois A que é. ponto chegamos? Pois Porque, exatamente. Hoje, de novo, né? Assim, quer dizer, saiu o novo ministro da Saúde. Então, quando a gente acha que não tem mais como piorar, sempre vai ter como piorar. E esse governo, ele é um governo do projeto de piorar, né? Então, cada passo desse projeto é mais um baque que a gente sofre e que a população mais vulnerável sofre 3, 4 vezes mais, né? exatamente, Laura. Só para dizer aqui, a gente tem uns 10 minutinhos finais, então foi muito importante você trazer a perspectiva estrutural e estruturante do racismo, né, nesse momento, não só de pandemia, mas o quanto que isso cimenta a lógica de desigualdade social, a lógica do controle dos corpos, e muito importante também quando você trouxe o debate relacionado a não só o superencarceramento, mas o quanto que nós precisamos trazer alternativas, né? Alternativas que sejam viáveis, porque nesse momento é isso, a gente está falando com aquele e aquela que não nega a ciência, a gente já está dando abraço e falando, olha, que importante você dizendo que a ciência é importante. Enfim, mas que tem um projeto colocado que é bolsonarista, mas que tem um projeto colocado que, na verdade, foi forjado no bolsonarismo, né? Foi no mesmo palco, no mesmo palanque eleitoral. Então, toda a lógica privatizante, toda a lógica belicista, ela está colocada nesses governos, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, isso é muito flagrante. Agora, o quanto que a gente precisa também se reorganizar diante disso tudo, com as instituições também, né? A gente vê o processo de tentativa de fragilização da própria Fiocruz, né? Quando a gente vê os ataques que a Fiocruz sofre desde o governo federal, do Bolsonaro, enfim, tentando descredibilizar a própria Fiocruz, como outras figuras fazendo isso, também porque atacar a ciência, a tecnologia, atacar aqueles e aquelas que estão produzindo conhecimento, também é uma dessas faces da própria necropolítica, né? Da política feita para a morte, como diz o Bembe, não da política para gerar vida, gerar a possibilidade real de sobrevivência na nossa sociedade. E isso é muito sério. Tem aqui, o Fernando estava perguntando sobre a lei de emergência cultural, falando um pouco sobre o setor da cultura. A gente apresentou também alguns projetos de lei e aprovamos essa semana, inclusive, não só o apoio de renda mínima para a população aqui que está no campo, efetivamente, os pequenos agricultores, enfim, que estão ali num processo de precarização também, mas a gente conseguiu inserir nesse projeto o ramo da cultura. Então, foi muito importante, aprovamos. É um projeto, ainda que autorizativo, mas é importante tê-lo aprovado, e a gente está colocando todas as nossas iniciativas. Essa, por exemplo, é uma iniciativa da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas todas as nossas iniciativas estão nos nossos sites, né? Meu site é renatasouzapessoal.com.br. Tem aqui no Instagram também, que a gente está divulgando as coisas, e algumas coisas também no Twitter. Então, quem estiver aqui assistindo a gente, pode entrar nesses canais para que a gente possa aí também dar um feedback da nossa ação, né? Que foi uma ação muito centrada, e aí já para te ouvir nessas suas considerações finais, Laura, foram ações muito centradas de uma coordenação das nossas iniciativas em âmbito do Legislativo Federal, Estadual e Municipal. Então, atacamos ali todos os debates também de revogação ao teto dos gastos, que, na verdade, tira a possibilidade real aí de investimento na saúde, na educação, enfim, na assistência social. Então, é um debate importante e central para nós.
também nessa possibilidade de renda para, enfim, desempregados, trabalhadores informais, que é uma classe muito vulnerabilizada, e também da população que está hoje privada de liberdade, seja dentro do sistema prisional, como também, enfim, no sistema socioeducativo. Então, tivemos ações nesse sentido também, e para aqueles e para aquelas hoje que estão em situação de rua. Inclusive, aprovamos um projeto aqui no Rio de Janeiro, de minha autoria, que falava da ocupação de prédios públicos e privados, esses prédios abandonados, para justamente servir de abrigo para essa população hoje sem teto, população que vive em situação de rua. Enfim, esse foi o pacote também apresentado pela gente, e que esse último que eu falei, a gente está até aguardando a sanção do governador Witzel. Mas nesse sentido, Laura, já agradecendo a sua presença, a sua análise sensata, racional e importante da economia no Brasil, assim, quais são o que podemos esperar e por onde podemos agir, né? Eu acho que esses são dois elementos importantes para a análise econômica também. Tá. Então, Renata, eu acho que a gente tem, na verdade, ao menos duas fases aí para pensar nessa pandemia, né? Nessa primeira fase, a gente tem essa dificuldade, né? Ela não é como ela não é uma crise como as outras, ela não é uma crise convencional, a gente não tem como pensar em mecanismos convencionais macroeconômicos do tipo vamos fazer a economia girar, colocar dinheiro na mão das pessoas para consumir, porque a gente nem quer que as pessoas consumam para além do que é essencial à sua subsistência, né? Então, nessa primeira fase, o foco todo ele tem que ser realmente no combate à própria pandemia, ou seja, todas as medidas pelo lado da saúde, né? E pelo lado econômico, na preservação da renda para a subsistência, então, até para que as pessoas consigam fazer o distanciamento, como a gente disse, né? Consigam ficar em casa. E pelo lado dos setores, como você mencionou aí, a cultura, né? Os diferentes formas de socorro para os setores mais afetados, até porque se a gente quebra vínculos empregatícios, né? Se os setores demitem, se os setores vão à falência, pequenos negócios, etc., isso vai dificultar depois também a recuperação na segunda fase, né? Na medida em que a gente tem empresas que já não existem mais, né? Só as grandes sobrevivendo, que inclusive gera mais concentração de riqueza também por outra dimensão, né? Que a gente não tinha falado. E trabalhadores que foram demitidos e que de repente não vão ser readmitidos, né? Essa quebra desse vínculo empregatício, às vezes ela é permanente, como eu falei, a pessoa entra na espiral de pobreza, as empresas estão fechadas, não criam mais emprego, quer dizer, são danos que a pandemia pode gerar que são permanentes, que a gente tem que evitar agora. E aí na segunda etapa, na segunda fase, que é uma fase que, na verdade, só pode ser iniciada depois que a gente tiver atingido, né, um número muito menor de casos, de óbitos, etc. Quer dizer, depois que a gente já tiver descido, né, aí essa curva, que até aqui nem curva né, que até aqui é só um míssil, né, de exponencial de aumento de casos e de óbitos e tal. A segunda fase ela seria uma fase, então, em que a reabertura ocorreria supondo aí que, enfim, exigindo e requerendo testagem em massa para a gente conseguir também manter essa reabertura e não ter outros surtos e outras quarentenas, né? E aí, pelo lado da economia, aí sim a gente conseguiria, nesse caso, voltar com medidas de estímulo mesmo, né? Medidas que sejam capazes de movimentar isso que a gente chama de efeitos multiplicadores. Então, o governo, quando gasta com coisas que geram renda, que geram emprego, o governo ele consegue acrescentar mais renda até do que o que ele gastou, porque as pessoas consomem, isso volta a criar dinamismo,
e gera renda para outras pessoas, né? As empresas vendem mais. Então, esse tipo de coisa que a gente só consegue pensar depois que as pessoas puderem sair de casa para consumir, para voltar para as suas atividades, para ir consumir cultura, para consumir turismo, tudo aquilo que hoje é impensável, né, diante dos riscos que a gente tem, aí sim a gente vai precisar também do Estado como um ator, né, que é o único capaz de agir numa situação em que as famílias e as empresas estão tentando sobreviver, estão numa postura defensiva, né? Estão cortando seus gastos, estão endividados, estão tendo que, na verdade, segurar, né? E quando as famílias seguram, é o Estado que consegue entrar. Isso é como para injetar ânimo, né, na economia. E o problema é que a gente, na verdade, está vendo que esse teto de gastos ele ainda está aí, né, o que limita muito essa atuação. O Ministério da Economia, na verdade, tem interesse em manter o teto de gastos e partir para um corte ainda maior de despesas chamadas obrigatórias para poder manter o teto de gastos. Então, quer dizer, a gente vai ter uma segunda fase, supondo que ela chegue, porque do jeito que a gente está, né, tá difícil, esse caminho é longo e para a gente talvez a gente nunca chegue lá, né? Mas, enfim, supondo que a gente entre nessa segunda fase, aí vai ser uma mobilização nova em torno desse teto de gastos, da mudança do nosso sistema, da tributação, da reforma tributária, dos temas que a gente tratou aqui no início e do qual depende, né, a nossa saída dessa crise. Super obrigada, Renata, por essa conversa. É sempre legal também saber mais e acompanhar coisas mais concretas do Rio, que mal bem é a minha cidade, né? Eu moro em São Paulo, mas tô do Rio e tô longe há algum tempo, sem perspectiva de voltar. Então, é sempre bom estar mais perto e acompanhar mais de perto aí o que vocês estão fazendo e mesmo o drama que está sendo vivido nas favelas. É isso, Laura, muito obrigada, te agradeço de coração. É sempre bom te ouvir as análises que você traz. E é importante dizer que hoje também, Laura, é dia 15 de maio, dia do orgulho de ser travesti e transexual. Então, aproveita esse momento para homenagear a nossa querida Maiara Fafini. Ela está aqui também acompanhando o nosso ao vivo nesse dia que a gente, inclusive, apresentou um projeto de lei na Alerj para garantir a possibilidade de utilização de banheiros públicos pela população travesti e transexual de acordo com a sua identidade de gênero, né? A gente vê o quanto que isso é necessário, garante a dignidade das pessoas. Inclusive, já fui colocada nas redes bolsonaristas por causa desse projeto, botaram meu rosto, dizendo, olha que absurdo, olha o que essa deputada... Enfim, porque tudo aquilo que é a negação, não só da possibilidade de existência e do ser, está colocado em jogo nesse momento. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que pessoas como você, Laura, traz para a gente uma possibilidade real de avaliação, porque tudo aquilo que a gente fala que é menos, né, ainda mais eu que não sou da área da economia, né, minha formação é de jornalista, mas tudo aquilo que a gente fala é quase que, vocês estão achando, é no achismo, e não, e é tão bom ouvir você e vislumbrar as suas ideias, que são ideias no campo do possível, no campo do real, né? Basta vontade política, basta possibilidade de olhar as pessoas com a sua dignidade humana, com a sua possibilidade de existência e sobrevivência. Então, muito obrigada, Laura. Agradeço a todos aqueles e aquelas que ficaram com a gente até agora. Um beijo muito grande em você, Laura. Se cuide. Beijo, e vamos... Renata. Beijo para todo mundo em casa. Se cuidem. E bom final de semana para você. É isso. Que a gente possa sair dessa pandemia fortalecidos enquanto humanidade, né? Beijo grande, querida. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.